Prévia do PIB, negociações entre Estados Unidos e Ucrânia e mais, aqui no nosso Morning Call, agora no dia 18/8 de 2025. Sejam bem-vindos mais uma semana. Bom dia a todos, por aqui, Max Braga. Vamos lá pegar nossos minutinhos aqui para falar de economia. E é isso aí, vou começar então hoje. A gente tem dados ali, esses dados que eu vou começar hoje, eles são muito importantes para a gente entender o porquê, talvez não se tenha uma queda de juros tão imediata lá nos Estados Unidos, ou pelo menos na proporção que se espera, né? Vamos lá. Esses indicadores reforçam isso, aí a gente já fala mais sobre isso. Estados Unidos, os indicadores, então, de julho, eles trouxeram sinais mistos, tá, pessoal? Então, assim, vendas do varejo, por exemplo, avançaram, o núcleo registrou alta, o núcleo desse dado de vendas no varejo. Na indústria, a produção recuou, né? Bem, quase 0 a 0, mas recuou, frustrou expectativas que eram de uma alta, né? Existe uma alta no comparativo anual, mas mesmo assim, já olhavam esse dado com alguma, olhando ele entendendo que ele viesse continuar subindo. Vendas na indústria permaneceram estáveis, 0 a 0, então acabou não contribuindo para esses dados. No setor externo, os bens exportados, perdão, subiram um pouquinho, 0,1, mas desaceleraram na comparação anual para 2,2% e antes era 2,8%. Preços de bens importados subiram, avançaram 0,4%. E, por fim, né, quando a gente olha ali as expectativas de inflação medidas pelo índice do Fed do Michigan surpreenderam para cima. Em um ano para frente, ficou 4,9%, projetado era 4,4%, e em 5 anos, 3,9%, o projetado, o esperado, era 3,4%. Então a confiança do consumidor também segue alta, quer dizer que a economia está aquecida, 57,2, esse é naquele índice ali, 50 para cima expansão, 50 para baixo retração, então ficou ligeiramente também acima da projeção, que era de 56,5. E então também o dado adicional para reforçar tudo isso, o GPD Now, índice do Fed de Atlanta, que é a prévia do PIB, manteve a projeção de crescimento em 2,5% no terceiro trimestre, sem alterações à frente na leitura anterior. E isso então, pessoal, é sim um indicador muito forte que possa não acontecer a tão falada queda de juros lá nos Estados Unidos também, tá? Não é só lá que esses dados impactam ali na decisão de política monetária, como ocorre aqui no Brasil. Muita pressão para a queda dos juros, mas quando há a leitura dos dados, percebe-se que talvez não seja o momento ainda ou não na magnitude que se pretende. Então, é isso. Os mercados acionários, por exemplo, na sexta-feira, refletiram esses dados e mais também outras coisas, evidentemente, e encerraram o pregão praticamente todos em queda. Apenas o Dow Jones registrou uma leve alta de 0,08%, quase no 0 a 0, enquanto o S&P 500 recuou 0,29 e a Nasdaq caiu 0,40. Aqui no Brasil não foi diferente, o dia ficou no campo negativo, mas praticamente 0 a 0, 0,01% negativo, 136.341 pontos, tá? E os destaques ficaram com Marfrig na ponta de alta, 8,75, e Pão de Açúcar também 6,74 na ponta de alta. No destaque de baixa ficou Embraer, 4,21 de queda, e São Martinho, 3,67. E tudo isso acabou fazendo também com que os números na renda fixa, na taxa de juros, acabasse reduzindo o ritmo de queda, né, diante dessa pressão vinda dos treasuries, também até aumentaram, inclusive, os seus valores, e tudo isso acabou
não contribuindo para mais quedas, né? Embora a gente tenha ali um suporte na valorização do real frente ao dólar, movimento mundial também a moeda americana ela está se enfraquecendo nesse momento agora, né? Então isso ainda contribuiu um pouco para a queda dos juros, mas se a moeda tivesse valorizado, com certeza a gente teria as nossas taxas de juros subindo novamente. Bom, no câmbio, só para a gente botar aqui a régua, né? O dólar comercial na sexta-feira caiu 0,35, perdão, se fosse 3, todo mundo sai correndo para comprar, né? Cotado aos R$ 5,39, tá? Movimento global, inclusive de arrefecimento do preço do dólar, já falei sobre isso. Bom, a agenda dessa semana, da sexta-feira, a agenda foi um pouco menos, inchada de dados. Hoje a gente tem bons dados para acompanhar já logo na segunda. Então, a gente tem hoje às 8 já saiu, tá? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho acesso a esses dados ainda. A prévia do IGP-10, né? A prévia do IGPM, a gente fala sobre ele amanhã. E agora, daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos da gravação desse vídeo, o Banco Central publica então o relatório Focus. Amanhã a gente vê os dados dele também. Às 9 sai o índice de atividade econômica do Banco Central. Esse é importante, que é porque é considerado uma prévia do PIB aqui no Brasil, tá? Ele acompanha a evolução da economia brasileira com dados em produção, consumo, investimentos e comércio, ok? Mas eu acho que o assunto que vai ser muito importante nessa semana, sim, é a questão lá da reunião que acontece hoje, então, é, entre Trump e Zelensky, para falar ali das negociações acerca do fim do conflito lá na Ucrânia, ok? Os presidentes, então, vão se encontrar pela primeira vez desde a nova rodada de negociações. Esse encontro será no Salão Oval da Casa Branca, e isso vai ser, evidentemente, acompanhado por líderes, inclusive, da União Europeia, visando ali que o Zelensky não caia numa nova armadilha, né? Enfim. Mas informação importante é que pela primeira vez, nesse domingo, o Zelensky afirmou que as negociações com a Rússia para o fim da guerra podem ter um ponto de partida à linha de frente atual, ou seja, os terrenos que a Rússia já conquistou durante essa guerra podem ser negociados ali para colocar o fim do conflito. A primeira vez, então, que ele sinaliza ali, quem sabe, abrir mão de parte do território da Ucrânia a fim de obter um acordo de paz. A conferir, né? A conferir. Bom, esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, claro, para ajudar aqui a divulgação de notícias econômicas. Deixa o seu like também, comenta aqui comigo o que você acha. A pergunta de hoje, né? O que você acha? Sai acordo de paz com terrenos ou sem terrenos da Ucrânia agora nessa nova negociação? Quero saber de você. Nos vemos amanhã, então, aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Tchau.